Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz seja contigo, que o amor do Pai possa te sustentar, que as infinitas misericórdias do nosso Deus, que se renova a cada manhã, possa encher o teu coração. Que bom nesta manhã poder estar aqui com você, que bom nesta manhã podemos juntos adorarmos aquele que é o Senhor da nossa vida. Que bom nesta manhã estarmos juntos em mais uma devocional. Amém? Beijo, venha comigo e vamos juntos para a palavra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, no versículo 5, a palavra do Senhor diz assim: o parecer agradou a todos que compunham a comunidade. E eles escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-os perante os apóstolos e estes então lhe impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Essa manhã eu queria falar para você, dentro desse texto, do que um cristão deve ser cheio. Tem aqui algumas coisas interessantes que me te arremete a uma vida cheia do Espírito e uma vida cheia do Espírito. O que é que nós precisamos ter como homem, como mulher de Deus? Aqui é a instituição do diaconato na igreja primitiva. As situações que estavam ocorrendo ali eram bastante significativas, porque havia entre aqueles irmãos muita gente precisando de socorro, muita gente precisando de ajuda no quesito da área social. E só os apóstolos não iam dar conta. Então houve esse consenso, houve esta assembleia na igreja primitiva e eles escolheram esses homens. Mas irmãos, olha só o que diz o versículo 3: escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Quem é que disse isso? Os apóstolos. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, fizeram uma convocação, fizeram uma assembleia. Não é razoável que nós deixemos a palavra, que nós abandonemos a oração para servir a mesa. Então a gente precisa de mais gente. E aonde foi então feita a escolha desses homens, desses 7 homens aqui? E aí o que a gente vê então? Homens que eu e você agora, olhando para esse texto, é isso que eu quero chamar você a vir comigo. Quais são alguns dos requisitos básicos de alguém, de algum filho, algum crente, algum discípulo nos nossos dias, para que a gente possa caminhar em Deus numa vida vitoriosa? O que é que nós temos que externar? A primeira, ser cheio de fé como Estevão. Isso, Atos 6,5, eu acabei de ler. Ser cheio de fé. Fé não é uma coisa de a gente
cai na nossa cabeça. Fé, ela vai crescendo na medida em que o nosso relacionamento com Ele vai crescendo. Na medida em que a gente vai caminhando com Ele. A nossa fé, ela também tem medidas. E na medida em que eu caminho, e na medida que você caminha com o Senhor, a nossa fé, a tendência dessa caminhada, a tendência desse relacionamento, queridos irmãos, é que ela cresça. Essa medida de fé, ela não é uma medida que ela nasce conosco no momento da nossa conversão e ela se estagna. Não, ela vai crescendo. Ela vai aumentando a intensidade. A gente vai ficando cada vez mais forte na nossa fé e a gente vai crescendo nessa medida de fé. Uma outra coisa que a palavra de Deus nos revela como sendo requisitos básicos de alguém que caminha com esse Deus é ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Sermos cheios do Espírito, queridos irmãos, e temos uma medida cada vez maior de sabedoria. É na medida em que a gente vai caminhando com Ele, é na medida que a gente vai se tornando adulto na fé, que a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, e esse fruto, ele também vai nos acompanhando cada vez mais. Sabedoria. Eu já falei uma vez ali sobre o fruto do Espírito. Eu falei sobre a sabedoria. A sabedoria é algo que nós temos nele, é ele que nos dá. Não é essa sabedoria que a gente adquire nos bancos da faculdade, mas é uma sabedoria recorrente do Espírito em nós. Uma outra coisa, a palavra de Deus me fala comigo e com você, lá em Filipenses, no capítulo 1. Então vamos lá, Filipenses 1, versículo 9. E também faço esta oração: que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e em toda percepção. Uma outra coisa que esses homens tinham ali no início da igreja primitiva, e é um requisito significativamente grande na nossa vida, extremamente importante na nossa vida como cristão: o amor. Estarmos cheios do amor. Cheio do amor. Amor que vem dele. Amor que me enche, amor que te enche, amor que me leva, amor que te leva a olharmos a necessidade, a carência das pessoas e a envolver, amar cada uma das pessoas que chegam até nós com o amor dele. O amor ágape, o amor sacrificial é um requisito extremamente importante nesse tempo de caminhada, principalmente nesse período de pandemia. Fundamental é olharmos as pessoas e amarmos as pessoas com essa medida de amor que procede do trono. E é interessante, né? Esse versículo, esses requisitos aqui, olha só o que os apóstolos falam. Vocês têm que escolher homem de boa reputação, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, cheio de amor, para exercer essa função de ser, então, no caso aqui, o diaconato. Mas diácono, na igreja, diácono no corpo de Cristo, querido, é aquele que serve, é aquele que trabalha, é aquele que ama servir o corpo de Cristo. Isso nós podemos fazer aqui no exercício do culto, na hora do culto, e como podemos fazer em qualquer outro lugar. Nós precisamos amar. Uma outra coisa que eu e você precisamos ter como um sintoma de alguém que cresce em Deus é estar cheio de graça e de poder.
Isaías no capítulo 40, no versículo 29. Vamos lá para Isaías 40, versículo 29. Olha só o que a palavra de Deus nos fala. Faz forte ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. É isso que eu e você, então, precisamos ter na nossa fé cristã. Eu e você precisamos ter isso que fala aqui em Atos, no capítulo 6, no verso 8, que diz assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então nós precisamos estar cheios de graça. Essa graça é a graça que vem dele. Esse poder é poder que vem dele. Ora, amados, Estevão não era alguém tão diferenciado assim de mim e de você, não. Mas ele tinha uma conexão com o trono fantástica. Por isso que Estevão se tornou uma das principais pilastras da igreja, até por conta do que daqui a pouquinho vai acontecer com ele, que é a morte dele aos pés do então Saulo de Tarso. Uma outra coisa que eu e você precisamos é ser forte na fé. Aonde que nós vamos ver isso? Em Romanos, no capítulo 4, no verso 20, a palavra do Senhor me leva e te leva a entender isso aqui, ó. Não duvidou, de forma alguma, das promessas de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. O que a gente precisa então ter como princípio de caminhada, além de tudo isso? Ser forte na fé. Ser forte. Postura, decisão. Vamos que vamos. E para encerrar, eu e você devemos com toda certeza estarmos firmes na fé. Ser forte na fé é uma coisa, ser firme na fé é outra coisa. Então, posturas diferenciadas. 1 Coríntios capítulo 16, versos 13, a palavra de Deus nos diz isso aqui que eu vou ler. 1 Coríntios 16, 13. Seja vigilante, permanecei, pois, firmes na fé. Portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Então são alguns requisitos, entre tantos, que a gente precisa para essa caminhada, para esse servir o corpo. Nós precisamos de amor, nós precisamos de fé, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, nós precisamos de sabedoria, nós precisamos estar revestidos de graça e poder, nós precisamos estar firmes e fortes na fé. E assim nós vamos exercer o ministério do qual nós somos chamados. Vamos juntos, amados, amém? Vamos juntos como corpo, como igreja de Cristo, como Monte Gileade, daquilo que o Senhor tem nos chamado, daquilo que o Senhor tem nos convocado para nós realizarmos aqui, do chamado nosso como igreja e do chamado meu e seu na nossa individualidade, mas juntos, amém? Beijo. E antes eu encerro dizendo, logo eu volto com outra devocional, mas eu quero te chamar e te convidar a entender que grandes coisas tem o Senhor para nós, e nós vamos juntos nesse tempo, nós vamos juntos nesse tempo, nós vamos juntos nesse tempo, em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, nos leva, nos concede firmeza no Senhor, nos concede capacitação do Teu Espírito para caminharmos segundo aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado por esse tempo, obrigado por este dia, por esta manhã que o Senhor nos dá, e receba, Pai, a nossa gratidão, o nosso louvor e a nossa adoração, no nome de Jesus. Grande beijo no coração!